Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades de crescimento que nos proporciona. Agradecendo muito particularmente esta oportunidade reencarnatória que nos concedeu, uma chance a mais para que nós consigamos atingir o grande objetivo que Deus nos impôs já na criação, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando aos bons amigos que se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que cada um empreende de forma solitária, com dificuldade, de ir se reconhecendo, de ir se melhorando. Que os irmãos nos inspirem continuadamente virtude, fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar ao Mestre Jesus e aos bons amigos que permaneçam conosco, nos orientando, nos iluminando, nos permitindo aproveitamento desse momento de reflexão. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos os nossos irmãos. Que assim seja. Eu me penitencio, peço desculpas, né? Nós devíamos oferecer o reinício dos estudos na semana passada, mas não conseguimos. E hoje nós retomamos o nosso trabalho e, conforme tínhamos planejado, vamos iniciar o estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, que tem por título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, né? E nós vamos começar pelo capítulo 1, né, que tem por título Dos Espíritos. Nós temos que lembrar que a segunda parte do Livro dos Espíritos é a parte mais extensa do livro e é aquela que fundamentou, deu a base para o Livro dos Médiuns. Então aborda todo o aspecto científico, vamos colocar assim, todo o aspecto científico da doutrina, né? E vamos dizer, o esteio, né, da doutrina espírita. Esse capítulo 1 dos Espíritos, né, ele fundamenta, ele estabelece os fundamentos para a compreensão dos espíritos, do que sejam, do que nós somos, né? Nossa natureza e nossa destinação. Eu vou tentar pegar os 3 primeiros tópicos, nós vamos bem devagarinho, que é para ver se a gente consegue extrair o máximo de conhecimento, né? Nós não vamos nos apressar, mas assim, vou ver se a gente consegue bater os 3 primeiros tópicos, origem e natureza dos espíritos, né? Que tem 8 perguntas, o mundo normal primitivo, que tem 4 perguntas, e forma e ubiquidade dos espíritos, que tem 5 perguntas. Vamos lá então. Origem e natureza dos espíritos. Na questão de número 76, Kardec pergunta ao espírito: que definição se pode dar dos espíritos? E o orientador responde: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Aqui nós temos duas ideias, né, essenciais para a gente ter a compreensão da nossa natureza, né? Seres inteligentes da criação, né, e vamos colocar assim, fora do mundo material. Então o espírito em si, ele está além do mundo material, né? Está fora do mundo material. Kardec faz uma notinha de rodapé, né, dizendo assim: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres
extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Quando nós falamos de espírito, nós estamos falando de alguém além da matéria, né? Fora da matéria. É isso que ele quer dizer. E é assim que ele vai utilizar essa palavra daqui para frente, né? Ele diz, não mais o elemento inteligente do universo. Ele não se referirá a espírito nesse sentido. Vai se referir a espírito como um ser extracorpóreo. Mas eu gostaria de ressaltar essa nuance, esse detalhe, né? O espírito dá duas ideias básicas, né, nessa resposta dele: seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material, além do mundo material. Kardec vai se ater a esse segundo aspecto. Mas o espírito coloca, o espírito orientador coloca que nós somos seres inteligentes da criação. Muito bem. A questão número 77, né? Kardec questiona: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, da divindade, e por isto denominadas filhos de Deus? A questão que se coloca é: nós somos distintos, somos separados, somos diferentes da divindade, ou somos uma parcela, um pedaço, uma porção da divindade? E por conta de sermos um pedaço da divindade, chamados filhos de Deus. Essa é a questão que ele coloca. O espírito orientador responde: meu Deus, são obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Na resposta, o Espírito deixa bem evidente, né? Nós não nos confundimos com Deus. Somos obra de Deus, criação de Deus, e por isso chamados seus filhos. Mas nós não somos uma parcela de Deus, né? Muitos conceitos filosóficos enveredaram nessa direção, né, de que seria um todo, né, do qual nós somos extraídos e para o qual nós retornamos, né? Então é como se nós tivéssemos um grande recipiente de onde se extrai a matéria de que somos feitos, né? E depois, com o fim, né, seríamos retornados a esse grande vaso. Muitos tiveram essa ideia, muitas correntes filosóficas foram nessa direção. O Espírito é enfático em dizer: não, somos criaturas, somos obra do trabalho de Deus, somos criados por Deus e por isso chamados seus filhos. Nós não nos confundimos com a divindade, nós não fazemos parte dela, não fomos extraídos dela, né? Ela, a divindade, nos criou. Isso é importante porque põe por terra, né, essa, vamos chamar, corrente filosófica que, se levada ao pé da letra, mata a individualidade, né? Se a gente sai de um todo, né, extraído como parte. Me desculpe.
extraído como uma parte, né? E depois retornamos a esse todo, perdendo a individualidade, perdendo a experiência, né? De volta para o todo, né? Então, a gente não mantém a característica além da vivência do corpo. Se nós entrássemos para a vida, vivêssemos a vida, e quando falecêssemos, nós simplesmente retornássemos para uma grande massa, não haveria mais a individualidade. Igual o corpo se desfaz na Terra, o espírito se desfaria, se desmancharia, né, nesse grande todo. Essa ideia, né, mata a individualidade, mata a permanência do espírito além da morte do corpo. Por isso eu faço essa ênfase. O espírito diz: não, vocês não se confundem com Deus, vocês não saem de uma grande massa, vocês não saem de um princípio e depois retornam a ele. Não é assim que funciona. Vocês são indivíduos criados por uma divindade. A questão de número 78, né, veja, nós estamos tentando entender a origem e a natureza dos espíritos. Tá? A questão número 78, o Kardec questiona: os espíritos tiveram um princípio, tiveram uma origem, um princípio, ou existem como Deus existe de toda a eternidade? Nós tivemos um ponto de partida, um momento da criação, ou nós existimos desde sempre como Deus existe? Se não tiver sentido o princípio, diz o orientador, se não tiver sentido o princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, sua criação, são criação sua, e se acham submetidos à sua vontade. Se não tiver sentido um princípio, uma origem, um momento da criação, seriam igual a Deus. Vocês são, ao invés disso, criação de Deus e se acham submetidos à vontade de Deus. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar sendo eterno. Que sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, o princípio, vamos dizer assim, a ideia principal, né, que o Espírito coloca é que nós temos um momento de origem, nós temos um momento em que fomos criados, nós não existimos desde sempre, como Kardec questiona, né? Existe um ponto de partida, uma origem. Quando e como essa origem se deu, este é o mistério, diz o nosso orientador, né? Ele diz: olha, podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Como se fosse uma alegoria, como se fosse uma figura de linguagem que tenta criar força, que tenta dar força, né, para o conceito dessa vida eterna, né? Mas essa vida eterna teve um momento de começar, né? Isso é importante, porque é uma questão que fica para nós, né? A gente sempre está se questionando nesse sentido, né?
como começa e quando termina, né? Se teve começo, tem que ter fim. É um conceito que nós temos na nossa cabeça. Nós não conseguimos conceber alguma coisa que tenha somente nascimento. Nós temos que enxergar um fim para que a nossa lógica entenda as coisas, né? Mas o Espírito deixa claro, olha, vocês não têm capacidade para alcançar esse conceito ainda, vocês não têm capacidade para entender esse conceito ainda. E ele diz, quando e como cada um de nós foi feito, ninguém sabe, nenhum o sabe. E ele se inclui entre aqueles que ignoram. E arremata dizendo, aí é que é o mistério. Na questão 79, o Kardec volta lá na ideia de separação entre corpo e espírito. Né? Ele questiona assim, pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Bem caracterizado, existem dois princípios no universo. Existe matéria e inteligência separados um do outro, como princípios, né? Essa é a questão. E o espírito orientador responde, evidentemente, existem dois princípios, o princípio inteligente e o princípio material, elemento inteligente e elemento material. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. O próprio orientador, né, se coloca na condição de ignorante, né, dessa informação. Ele ignora essa informação. Mas o que é importante a gente enfatizar? Aqui nessa resposta, ele marca vamos chamar, o princípio do indivíduo. Os espíritos como sendo coisas únicas, né? Indivíduos. Não se misturam, eles não se confundem, eles são individualidades. E aí ele diz, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Assim como os corpos são a individualização do princípio material. Vai tomando forma, vai tomando corpo na nossa mente, nossa inteligência, né? No nosso entendimento, né? Que o espírito é um indivíduo, um ser único, inteligente. Seria só a inteligência, né? Completamente divorciado do corpo, que é a individualização de uma porção, né? É uma porção do plano físico material. É uma porção de matéria. Kardec então prossegue nessa mesma linha, né? A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Houve um momento em que Deus criou todos os espíritos, ou Deus continua nesse trabalho de ir criando, né, permanente, né, a criação, criando novos espíritos. E aí o orientador responde, é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar.
Então, a gente consegue entender, né, que além de nós existem aqueles que foram criados antes do nosso tempo, e depois de nós aparecerão os criados depois do nosso tempo. Como é no nosso dia a dia, né? Os seres se sucedem aparecendo sobre a face da Terra permanentemente. No plano espiritual, também são inseridos elementos novos continuadamente. Deus cria permanentemente. Aqui a gente pode fazer uma alusão ao Evangelho, né? Essa ideia de que Deus jamais deixou de criar, né? Numa passagem em que Jesus é cobrado, né, pelos doutores da lei, né, porque que ele trabalhava aos sábados, já que pela lei mosaica os sábados, aos sábados não se deveria trabalhar. Segundo o mandamento, guardará, né, o sábado, né? E eles entendiam aquilo como sendo um dia de reflexão, não se poderia fazer nada naquele dia. E Jesus responde que o pai dele, né, trabalhava sempre, e ele também. Então, aqui o Espírito praticamente dá a mesma resposta que Jesus deu, né, lá atrás, quando questionado por que ele trabalhava no dia de sábado. Meu pai trabalha sempre, e eu também. Né? Então a criação é permanente. Deus não descansa, não cruza os braços, não tem feriados, não tem, né, ele não tem interrupção no seu trabalho criativo. A questão número 81, Kardec questiona: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? É outra ideia. Essas questões de Kardec tentam esclarecer vários pontos de vista, né, que os homens foram, que as criaturas foram difundindo, criando e difundindo. Né? Então, seria uma geração espontânea? Ou um espírito geraria outro espírito? Isso é importante para nós, porque nós entendemos, por exemplo, nossos filhos como criação nossa. Se a gente não entender que existe espírito e matéria, a gente não consegue entender que o corpo do nosso filho é criação nossa e que o espírito é criação de Deus. Né? E aqui, essa ideia tenta esclarecer esse aspecto. Os espíritos se formam espontaneamente, são uma coisa que nasce do nada, né? Ou procedem uns dos outros, espíritos geram espíritos. E aí o orientador responde: Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Então nós somos produto da vontade, da força criadora de Deus. Nós não somos gerados espontaneamente e não temos capacidade de gerar outros princípios inteligentes individualizados. Somente Deus tem essa capacidade. Né? E aí ele faz mas repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então, nós não conseguimos alcançar ainda, né, o conceito da nossa origem. A gente ainda não tem esse entendimento, esse alcance. Né? E ele faz questão, é a terceira vez que ele enfatiza, né, que como e quando é um mistério. Não está ao nosso alcance ainda. A questão número 82, Kardec pergunta: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Que é outra confusão que a gente faz.
A gente consegue entender o conceito de matéria, né? E a própria ciência define matéria no campo do tangível, né? Então eu lembro lá dos meus tempos de escola, lá atrás, há 50 anos atrás, né, em que se definia a matéria por algumas características, impenetrabilidade, né, continuidade, não sei o que tem. A gente, em síntese, a gente entende matéria como sendo coisas sólidas, palpáveis, né? Quando se fala de imaterial, né, é como se não houvesse absolutamente nada, é um vazio aos nossos sentidos. E aí o Espírito, eu chamo a atenção porque o Espírito ele estende o conceito de matéria. Ele diz assim: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Como definir alguma coisa quando faltam termos de comparação? Você não pode, você não tem nada para fazer uma analogia, para fazer uma comparação. E com uma linguagem, nós sabemos, nossa linguagem é extremamente deficiente. Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, aquela matéria purificada, né, diáfana, é a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Como eu disse, a gente define matéria pela nossa percepção sensorial, né? Hoje, com os nossos estudos, né, com o avançamento do nosso intelecto, a gente já consegue entender a matéria, por exemplo, no campo dos fluidos, né? Nós entendemos que existe uma atmosfera que nos envolve, muito embora a gente não a veja. Nós entendemos, nos dias de hoje, que através dessa atmosfera que nos envolve, existem seres, né, vírus, é o que está nos assolando atualmente, existem seres que transitam de um corpo para o outro, por exemplo. Isso está muito além da nossa visão, do nosso olfato, da nossa audição, do nosso tato. Mas esse conceito já não nos assusta, nós conseguimos entender isso. Como entender espírito que ultrapassa isso e ele define, é a matéria quintessenciada, tão etérea, tão rarefeita, tão leve, né, que escapa inteiramente aos vossos sentidos. Então, não é imaterial. O espírito não é uma coisa imaterial, mas é uma matéria tão fora do nosso entendimento, do nosso alcance de entendimento, que a gente não consegue definir. Não há termos de comparação, nós não temos como fazer uma analogia. Existe uma notinha de rodapé na sequência, e Kardec comenta assim: dizemos que os espíritos são imateriais, nós falamos assim, são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria.
um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós, outros, somos verdadeiros cegos em relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitas ou por um esforço de imaginação. Essa nota de rodapé eu acho que é completamente esclarecedora, né, do texto que o Espírito colocou, da resposta que o Espírito colocou, né? Então, foge do nosso padrão, né, de entendimento, de descrição, melhor dizendo, nosso padrão de descrição, porque foge do nosso conceito, daquilo que a gente consegue apreender. Não há como nós definirmos a natureza, a essência do Espírito. Basicamente, nós não temos meios para isso. Pela imaginação, a gente consegue entender. Essas colocações que são feitas aqui nos dão uma ideia vaga, né? Mas, por pobreza de linguagem, né, é sempre uma ideia imprecisa, imperfeita, né? E isso a gente tem que entender. Nós não temos uma compreensão perfeita da natureza do espírito. 83. Os espíritos têm fim? Nós já vimos que tem começo, né? Aí o Kardec pergunta, bom, os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, Deus, né? Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, têm um fim, e se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. A ideia de voltarmos ao todo universal, né? Os corpos são enterrados, são sepultados e se desagregam, apodrecem e voltam aos elementos primitivos que os constituíram, o carbono, tal, né? A gente tem esse entendimento. E a questão que se coloca é, os espíritos também têm esse mesmo processo. Eles também deixam de ser indivíduos perfeitamente caracterizados e voltam para um todo, para um grande recipiente, um grande vaso, né, onde a matéria espiritual, vamos colocar assim, ficasse toda misturada, né, naquela imensa confusão, não houvesse mais separação. Este é o Marco, esta é a Marisa, essa é a Thaís, né? Os indivíduos perfeitamente caracterizados. E aí o espírito, o orientador, responde assim: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais, para que a gente abandone aquilo que a gente não entende. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Então,
ele simplesmente diz, não tem fim. E você não vai conseguir entender se eu tentasse te explicar. Né? A resposta dele é bem essa mesma. Né? Nós não temos compreensão, nós não temos lastro de conhecimento para poder compreender o conceito. Né? Ele diz, os espíritos não têm fim. Vocês não vão entender se eu explicar. É tudo o que podemos dizer por agora. Entrando no mundo normal, num mundo normal primitivo, são 4 questões, né? Kardec, nessa mesma linha de tentar esclarecer a natureza, né, a origem e a destinação do espírito, Kardec questiona, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E o orientador responde, sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, inteligências fora do corpo, fora da matéria. Existe todo um mundo constituído por essas inteligências fora da matéria. Nós somos essas inteligências dentro da matéria. Né? Quando saímos da matéria, quando nós falecemos, retornamos ao estado primitivo, mundo normal primitivo, que é o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Na questão 85, Kardec aprofunda, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E o espírito, laconicamente, o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. A questão é fundamental para nós, é importantíssimo, porque define aonde, em que plano, em qual dos mundos, né, nós devemos encontrar a maior importância ou dar a maior prioridade. E a questão é, qual dos dois, o mundo espírita ou o corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Qual dos dois planos é o principal? E o espírito, a resposta de uma frase, o mundo espírita, que pré-existe e que sobrevive a tudo. Daqui nasce o nosso conceito de que a vida dentro do corpo, né, ou o nosso entendimento de que a vida dentro do corpo é um estágio na vida, que a vida vai além da existência no corpo. O mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo. Daí o nosso conceito espírita, o nosso entendimento espírita, de que nós estamos simplesmente vivenciando um estágio dentro da vida. Estamos como se estivéssemos numa escola, não é? Fazendo um determinado ano ou um determinado curso. Seria mais ou menos essa a ideia que eu gostaria de deixar. A resposta por si só é lapidar. O mundo espírita é o mais importante, porque ele pré-existe e porque ele sobrevive a tudo. A questão 86, Kardec questiona, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? O que ele quer colocar? Eles são completamente separados, eles têm, vamos chamar, usar o termo, vida própria. O mundo material tem a sua vida, a sua rotina, e o mundo espiritual tem. E os dois poderiam simplesmente não existir um para o outro, essa é a questão. Mas ele coloca na direção, o mundo corporal, o mundo material, poderia não existir
e isso não alteraria o mundo espiritual? Essa é a questão que ele formulou. E aí o Espírito coloca: de certo, perfeitamente, isso poderia acontecer. O mundo material não existir e o mundo espírita continuar existindo, né? Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. São, vamos dizer, independentes e, vou forçar a barra, e interdependentes, porque reagem um sobre o outro. O mundo espírita reage sobre o mundo material, o mundo corpóreo, né? E vice-versa. As correlações que ele diz, elas são, vamos dizer assim, permanentes. E por conta disso, muito embora sejam dependentes, um reflete sobre o outro. Mas o conceito são mundos independentes. Eles têm, fecha aspas, ou usar um termo, vida própria, rotinas próprias, né? Muito embora um haja sobre o outro, um reaja sobre o outro. A questão 87, né, Kardec questiona: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Que é outro conceito que a gente tem, o conceito de céu, inferno, né? Como sendo áreas aonde os espíritos são alocados, como se fossem aqueles apartados onde o rebanho é segregado, né? E Kardec pergunta então, olha, existem áreas, regiões determinadas, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E aí o espírito, sem falar a palavra não, diz não, ele diz: estão por toda a parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e, aqui é o grifo, os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, é uma ideia que nós já exploramos lá atrás, quando nós falamos na parte 4ª, das afinidades, né? E aqui ele soleniza isso. Por partes ele diz, olha, o espaço infinito é povoado por espíritos. E eles dividem conosco que estamos encarnados o espaço. Nós estamos, a bem dizer, nos acotovelando, dando de ombros uns nos outros, encarnados e desencarnados, e ocupamos os mesmos espaços. E ele diz, ficam ao seu lado, estão ao seu lado, convivem consigo, né? Agindo e reagindo, né? Nesse convívio. Agem sobre nós e reagem às nossas ações, né? Às nossas atividades ou atitudes. E o que eu queria grifar aqui é o conceito. Ele diz: os espíritos são uma das potências da natureza, uma das forças da natureza, e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais, ferramentas da ação divina, instrumentos da ação divina, mão de obra de Deus. Pronto, nós somos a mão de obra de Deus, de que Deus se serve para que
os seus planos, os seus desígnios providenciais sejam levados a efeito. Conceito muito importante. Nós vamos parar, né, porque eu cheguei aos 45 minutos, eu não consegui chegar no terceiro item, que é forma e ubiquidade dos espíritos, mas, como dissemos, nós queremos ir devagarinho, tentando extrair o máximo, né, das nossas leituras. Então, eu não vou forçar, né, nós vamos deixar a forma e ubiquidade para a nossa gravação seguinte, né? O que nós gostaríamos de enfatizar, né, várias ideias, né, pontuais, curtas, né, essenciais, foram colocadas nas respostas. E não sei se os irmãos perceberam, né, toda a nossa doutrina, né, gravita em cima dessa, vamos chamar, desses dados fundamentais, desses conceitos fundamentais, né? É a ideia de que nós somos instrumentos de Deus, a ideia de que nós somos individualidades e que não nos perdemos, não perdemos essa identidade quando nós saímos do corpo, nós mantemos essa identidade. Então, esses conceitos que nós fomos grifando ao longo do nosso estudo, né, é que constituem a essência da doutrina espírita. É o que nos permite entender a relação que existe entre os espíritos nos dois planos da vida, né? No mundo espírito, dos espíritos, o mundo dos espíritos, né? E vamos chamar o mundo dos homens, né? Essa inter-relação. Então, esses grifos, esses sublinhados que eu fiz, são os conceitos fundamentais que vão construindo em nós essa perspectiva. Tá? Na semana que vem, a gente volta então, assumindo aqui a partir da questão número 88, forma e ubiquidade dos espíritos. Tá? Se os irmãos tiverem qualquer comentário, qualquer acréscimo e tal, por favor, né, coloque no nosso campo aí de comentários, questões e tal, porque para nós é fundamental, é o feedback que a gente tem para saber se a nossa leitura, nosso estudo está orientado com a necessidade dos nossos irmãos. Nós vamos encerrando então, aos 47 minutos, renovando os nossos agradecimentos a Deus pela oportunidade do estudo da reflexão, rogando ao Mestre Jesus nos mantenha debaixo de sua iluminação, para que nós tenhamos clareza em identificar os objetivos que ainda aguardam pela nossa ação. E que o Mestre nos infunda muita força moral, para que nós consigamos, enfim, agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos, né? Que Deus os abençoe. Até a próxima.